A temporada de 2026 da Fórmula 1, olha, ela já chegou prometendo o puro caos, sabe? Uma imprevisibilidade total. E tudo isso por causa de um regulamento técnico novinho em folha. E logo de cara na Austrália, a gente viu que a promessa era séria. Foi exatamente a ação que todo mundo estava esperando. A corrida em Melbourne foi um verdadeiro espetáculo. Era briga roda a roda o tempo todo, um xadrez de estratégia. No final, a gente viu uma dobradinha da Mercedes, sim, mas essa imagem ela não conta nem metade da história, de verdade. A disputa na pista foi muito, mas muito mais complexa e acirrada. Mas e aí, como é que foi viver essa nova realidade lá de dentro do cockpit? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos mergulhar na perspectiva de quem estava no meio da batalha, lutando lá na frente do pelotão. Então vamos começar por essa nova era de caos. É hora da gente desvendar como é que o novo regulamento simplesmente transformou as disputas roda a roda, já na primeiríssima corrida do ano. Essa frase aqui do vencedor, George Russell, resume tudo perfeitamente. Ele descreveu um efeito ioiô. Basicamente, o gerenciamento de energia criava tantas trocas de liderança que assim que um piloto passava e assumia a ponta, era quase impossível se defender na reta seguinte. A liderança virou uma espécie de batata quente, sabe? Ninguém conseguia segurar. E o mecanismo por trás dessa loucura toda é o novo modo de ultrapassagem. Ele dá um empurrão curto e bem forte de energia extra, o que é ótimo para ataque, só que ele tem um custo estratégico. Usar essa energia significa ter menos bateria para se defender na volta seguinte. Não é só apertar um botão e passar, é uma aposta. Isso muda o jogo da ultrapassagem completamente. Como disse o Charles Leclerc da Ferrari, agora não é mais só sobre quem freia mais tarde. Virou um jogo de xadrez. Toda vez que um piloto usa o boost, ele sabe que vai pagar o preço na volta seguinte, vai ficar vulnerável. O resultado? Diferenças de velocidade brutais nas retas e um planejamento que tem que ser muito, mas muito mais sofisticado. Mas, claro, essa transição não foi um mar de rosas para todo mundo. Na verdade, para algumas equipes, a história foi bem diferente. Vamos dar uma olhada agora nos desafios e nos problemas de confiabilidade que essas novas regras trouxeram. E essa comparação ilustra o abismo que se criou. De um lado, a Mercedes, impecável, fazendo dobradinha, com uma gestão de energia que parecia perfeita. Do outro, a Aston Martin, um desastre. Abandono duplo, vibrações extremas na unidade de potência, a corrida deles virou basicamente uma sessão de testes para tentar coletar algum dado. E as palavras do próprio Fernando Alonso mostram o tamanho do desafio para a Aston Martin. Ele já esperava outro fim de semana complicado na China, mas ao mesmo tempo reforçou a mentalidade da equipe. Não dá para desistir. O negócio é continuar buscando soluções para os problemas com a unidade de potência da Honda. Bom, agora vamos olhar para frente. O próximo desafio é o Grande Prêmio da China. E o Circuito Internacional de Xangai, com as características únicas que ele tem, promete ser o próximo grande teste de fogo para esses carros de 2026. Xangai é uma pista de extremos, né? Tem mais de 5 quilômetros, combina curvas longas, daquelas que exigem demais dos pneus, com uma das retas mais longas de todo o campeonato. Essa combinação, junto com o alto desgaste de pneus, vai testar os carros de um jeito completamente diferente de Melbourne. O equilíbrio do carro aqui vai ser a chave de tudo. E aqui está o pulo do gato. A pilotagem em Xangai vai ser outra. O André Stella, chefe da McLaren, está prevendo uma corrida mais tradicional. O que isso quer dizer? Que a energia vai ser recuperada nas zonas de frenagem, e não com os pilotos tirando o pé do acelerador nas retas, como a gente viu na Austrália. É um quebra-cabeça estratégico totalmente novo. E para botar mais pressão ainda nessa panela, é o primeiro fim de semana com o formato sprint da temporada. Isso significa muito, mas muito menos tempo de treino para as equipes acertarem carros completamente novos num circuito tão desafiador. Olha só que intenso vai ser o fim de semana. As equipes têm só uma sessão de treinos livres na sexta-feira para achar o acerto do carro. Uma. Depois disso, o carro já entra em parque fechado e aí vem classificação da sprint, corrida sprint no sábado e depois a classificação para o GP e a corrida principal no domingo. A margem para erro é, assim, quase zero. Mas o que está em jogo na China vai muito além dos pontos para o campeonato, viu? Essa corrida é um ponto de dados fundamental que pode influenciar não só essa temporada, mas todo o futuro dos regulamentos da Fórmula 1.
Depois de muitas críticas de vários pilotos, que levantaram até questões de segurança sobre o estilo de pilotagem que está sendo exigido, a FIA e as equipes concordaram em reavaliar os regulamentos de 2026. A corrida em Xangai vai ser a peça final de evidência antes de qualquer decisão importante ser tomada. Essa linha do tempo aqui resume bem o processo. As preocupações começaram lá nos testes do Bahrein. Numa reunião, as equipes concordaram em coletar mais dados. A Austrália foi o primeiro teste real em corrida, e agora o GP da China é a última chance de coletar informações antes da reunião decisiva que pode mudar o rumo dessas regras. Então, a grande pergunta que fica no ar é: será que Xangai vai finalmente trazer um pouco de ordem para esse grid, mostrando quem realmente dominou as novas regras? Ou a gente vai mergulhar ainda mais fundo no caos e na imprevisibilidade dessa nova e fascinante era da Fórmula 1? Bom, a resposta a gente vai ter na pista.